Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre cyberbullying. Dr. Ricardo Nogueira foi abruptamente interrompido, mas culpa do tempo do programa. Isso. Então, por isso tem prioridade para retomar. Então, continuando nessa linha, o maior prazer que o cérebro humano pode ter é a vingança. Então, olha bem, o suicídio é uma vingança, é uma revanche. Ela foi humilhada pelo menino. O que ela faz? Ela tem que se vingar dele. Então, qual é a maior vingança? Na verdade, ela queria matá-lo. Mas ela não pode matá-lo, porque matar é crime, é homicídio. E ele será vitimizado. Então, o que ela faz? Ela introduz na psicodinâmica dela a imagem do agressor dentro dela e se mata. E quando ela se mata, ela não está matando a ela, está matando a quem lhe agrediu, a quem lhe fez mal. A culpa dele se torna atávica. Para sempre. Este menino é verdade, recebeu um estigma. E outra coisa, a maior punição que possa a justiça imputar a este menino, nada, ele está marcado, estigmatizado para o resto da vida. Ele pode ser um psicopata, que um psicopata não se culpa, ele não tem culpa interna, mas ele vai ser penalizado externamente. Então, essa que é a questão do suicídio. Então, a questão do suicídio é uma questão de revanche, de vingança. Entendeu? Então, tu mata quem te faz mal. Eu tive um paciente que tinha câncer no estômago. Ele deu um tiro no estômago, matou o câncer dele, que na verdade estava matando ele. Claro que ele morre, né? E outra coisa que é pior, que a gente não fala, do cyberbullying. Esse é o pior de todos os cyberbullying, e esse é omitido e ninguém fala. Sabe quantos sites tem na internet induzindo, estimulando suicídio? O suicídio? Isso é um absurdo. Tá, mas é uma coisa absurda. Isso é uma coisa que nós temos que fazer alguma coisa. Então, aqui, ó, é um número avassalador. Eu até gostaria que vocês fizessem essa pesquisa. E nós já tivemos vítimas aqui em Porto Alegre. Sim. Duas, né? Duas. Alunos. Isso. E que em redes de sites e chats internacionais. Exatamente. Que foi um deles localizado no Canadá. A menina avisou a Polícia Federal lá em Brasília. A Polícia Federal daqui chamou os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram na casa do menino, ele já estava morto. E todos, meninos de classe média, de QI altíssimo, com inglês fluente, perfeito, que tinha páginas e páginas e páginas de diário desses meninos sem um erro de inglês. Então, isso que é o maior bullying para saber, porque eles acompanham o sujeito até a própria morte e dizendo, não, agora tu vai sentir isso, agora tu vai ficar assim, não, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Entendeu? Esse sim que é o maior crime. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Apenas comentando. Pois é, mas então agora eu boto aqui em discussão isso com as pessoas que podem... Na verdade, assim, ó, a gente sabe que só lei não resolve a situação. Mas nós não temos, assim, em nível nacional, uma legislação efetiva que coíba os abusos que são praticados pelas redes sociais. Nós temos tipos penais específicos, esparsos no Código Penal e em outras leis especiais, mas ainda, embora tenha sido falado aqui pelo doutor... Desculpa. Professor Hélio, a questão do rastreamento de informações. Eu vejo ainda as forças policiais, isso eu falo em nome da Polícia Civil, isso eu falo em nome até mesmo da Polícia Federal, um pouco incipientes em relação a mecanismos de persecução criminal nas redes sociais. Ou seja, por mais que tenha lá o IP, o protocolo do computador, em que é repassado esse tipo de informação, ainda há uma dificuldade de documentar isso. Então, muitos dos que estão utilizando as redes sociais acabam não sendo, ao final, responsabilizados. E tem situações que, como a rede social ela muitas vezes extravasa as fronteiras nacionais, acontecem situações como essa, a questão da soberania dos países. Então tem lá um fulano lá que tem a comunidade de métodos indolores de suicídio. Então, este jovem, inclusive, eu acompanhei a investigação desse caso, desse jovem que o senhor relatou agora, com esse link que houve com a Polícia Federal, né? Ele há vários dias vinha mantendo contatos fora do Brasil, né? Pesquisando aquele site específico lá, para buscar informações sobre qual era a melhor forma, a forma menos
dolorida, dolorosa de morte. Então ele buscou lá, não cabe aqui ficar informando quais foram os meios que ele buscou para dar um fim à sua vida, mas essas situações lá, inclusive bate-papo, pessoas estimulando. É impressionante, pessoas de vários países. Agora tu faz isso, mas não estou aguentando. Bom, então agora tu faz assim, faz assado, ou seja, auxiliando ali ao vivo, né? Constatando ao vivo a morte daquele indivíduo. Isso aí chegou após, como colocou o Batista, chegou. Nós estamos agora comentando essa situação. A polícia só conseguiu intervir no momento que o menino já estava falecido. Então, são situações que realmente exigem um comprometimento maior de todas as organizações governamentais, não governamentais, sociedade civil, porque é um problema que tem repercussões sérias, sim. Tem uma outra questão que é bastante grave, porque, assim como, né, os companheiros aqui levantaram, a questão do suicídio, ela pode não incorrer apenas ou diretamente na vingança em relação a quem está praticando bullying, né? Pode acontecer de a pessoa tentar simular o suicídio. Ela, na verdade, ela não tem a intenção de dar cabo da própria vida. Mas o que ela quer fazer? Ela quer chamar a atenção porque ela precisa de ajuda e não sabe como. Só que com todos esses sites, tutoriais e pessoas na rede estimulando, o que para ela seria, por exemplo, bom, eu vou cortar um pouco o pulso aqui e vou parar, e alguém vai chegar, vai me ver sangrando e vai me ajudar e depois talvez resolva o meu problema. Só que aí o pessoal ensina de uma maneira tão didática, digamos assim, que acaba se tornando irreversível e ela acaba perdendo a própria vida. Além disso, esse rastreamento, essa possibilidade de encontrar todos esses sites é muito difícil porque eles se multiplicam. Então, quando um é descoberto, passa para outro servidor a informação e assim sucessivamente. Muito desse conteúdo, ele pode não ser encontrado via Google ou outros sites de busca comuns, que existe aquilo que se chama Deep Web, a web profunda, ou seja, normalmente tudo que é mais fácil de encontrar depende de conexões. Quanto mais conectado a uma quantidade maior de laços e de nós na rede, ou seja, pessoas e equipamentos e infraestrutura, mais fácil se torna de achar. Só que alguns desses nós que o Google não busca, eles situam-se numa espécie de limbo, né? E nesse limbo as pessoas buscam essa informação. Então também não se torna fácil, porque uma comunidade, um grupo no Facebook, uma comunidade no Orkut, um blog, isso é relativamente tranquilo de evitar que se prolifere, porque não é necessário às vezes nenhum mandado judicial para solicitar o Facebook. Isso aqui induz ao suicídio, isso aqui induz a morte, a agressão, e na hora eles tiram. Existem algoritmos na programação que são palavras-chave que são colocadas nos servidores desses serviços de redes sociais de busca. Uma espécie de senha. Não senha. Impede que isso se multiplique. Por exemplo, a palavra suicídio em diversos idiomas não vai aparecer na timeline de tais e tais e tais pessoas. São inibidoras, então. São inibidoras, né? Só que, claro, não há ainda uma possibilidade total de evitar com que todos os termos possíveis e imagináveis possam ser eliminados. Perfeito. Isso que o Hélio fala é real. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se tu botar lá, como eu faço para me suicidar, vai aparecer um número reduzido. Se eu botar How Commit Suicide, que é em inglês a mesma coisa, também vai aparecer um número reduzido. Mas se tu botar assim, como eu faço para matar-me a mim mesmo, ou se tu botar How Kill Me Myself, me corrijo que o meu inglês é macarrônico, né? Aí aparece um número muito maior, né? Então, mas nós, o que nós temos que fazer? O Facebook, eu recebi uma informação que a gente tem que checar, que estaria na Inglaterra preocupado já com essa questão do suicídio, então que alertava para que as pessoas tomassem medidas, se alguém já começasse a noticiar. E o que a gente tem visto? Hoje está quase todo mundo dentro do Facebook. A maioria das pessoas, principalmente entre jovens que suicidam, eles mandam avisos ou botam ali aquelas frases, o que você está pensando? Então, 2, 3 dias antes, frases assim, depressivas, né, melancólicas. Então, da gente se dar conta e de procurar ajuda para essas pessoas. E o pior é que nós estamos entrando em dezembro. E dezembro e janeiro no Rio Grande do Sul são os meses que têm a maior incidência de suicídio. E o suicídio no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, o ano passado aumentou.
teve o maior pico da história. É por causa do calor? 1178. Não é por causa do calor. É a frustração de expectativas, É, balanços de fim de ano. Balanço de né? fim de ano, Balanço de fim de ano. família unida, feliz, Natal, né? E aí Perfeito. tu não está feliz. Então, Frustrações principalmente familiares. Frustrações familiares. Não, e o que ocorre? Aí que está, a raiz da violência é única. O sujeito está se separando, a mulher está começando a ter um outro relacionamento, ele vai passar longe dos filhos, vai lá, mata a mulher e se mata. Então o homicídio vem acompanhado do suicídio. E o que é pior agora, que do ano passado para cá e retrasado, a gente viu que eles matam os filhos e mulher e se matam. Então é uma questão da gente começar a alertar para essas coisas, porque as pessoas não gostam de falar coisas desagradáveis. Ninguém gosta de falar em suicídio, mas nós somos obrigados a falar de suicídio. Nós não Ainda é um gostávamos. tabu muito grande. Não né? tem que quebrar esse tabu porque o número está aumentando. Sim. Entendeu? Então nós temos o maior pico da história de suicídio do Rio Grande do Sul, o ano passado, com 1.178. O outro pico tinha sido 1.151 há 3 anos atrás. Aí a gente conseguiu reduzir em 12%, mas em um ano só já aumentou 20%. Então tudo que foi reduzido se foi por água abaixo. Porto E o Alegre, crescimento na faixa etária mais jovem. pois é, aí está havendo uma migração. Quem é que se matava? Antes os idosos. Ainda são os idosos, em maior parte, mas está diminuindo. E está aumentando na faixa etária dos 14 aos 29 anos. E aí é um dado interessante. Porto Alegre tinha, em média, até 3 anos atrás, 100 suicídios por ano. Reduziu para 80 no ano retrasado e no ano passado reduziu para 75 no total. Mas, no entanto, aumentou na faixa etária dos 14 aos 29 anos. Então, Porto Alegre e Curitiba são as duas capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio nessa faixa etária. Jovens. Jovem. Foi falado aqui em documentar, é fundamental documentar também uma proteção posterior ao bullying, não uma prevenção, tem sido as atas notariais, as notificações de familiares a respeito do que sofrem seus filhos, basicamente. Essas notificações são importantes, essas atas notariais são importantes para estabelecer indícios capazes de provocar ação judicial, não é assim? Perfeito, com certeza. Porque a responsabilidade criminal ela tem 3 esferas bem delimitadas. A esfera policial, que é justamente isso, a busca de indícios suficientes e prova da materialidade daquela conduta criminosa. E essa prova de materialidade, ela muitas vezes ela só se identifica na efetiva materialização da conduta, ou seja, na documentação daquilo que foi veiculado, porque as informações elas fluem com uma velocidade assim, impressionante nas redes sociais. Então, essa documentação ela vai justificar, sim, um indiciamento num inquérito policial, vai justificar uma denúncia por parte do Ministério Público e pode justificar uma condenação no Poder Judiciário. E é este um caminho que todas as pessoas devem conhecer. Né? Perfeitamente. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Na minha pesquisa da minha dissertação de mestrado sobre prevenção do suicídio, o dado mais novo, inovador que apareceu, que não aparece em nenhuma outra descrição, é que 48% a 49% dos suicídios, nós pesquisamos 180, tinha um número elevado de boletins de ocorrência. Sendo que um caso eram 15 boletins de ocorrência, sendo que o último boletim de ocorrência era o próprio suicídio. Então aqui eu quero mostrar a importância da Secretaria da Segurança do Estado, que faz um trabalho que detecta melhor do que a saúde, porque os históricos são melhores e os boletins de ocorrência são online. Então, os números da Secretaria de Segurança são muito mais atualizados. E quem sempre é chamado, nesses casos, em primeiro lugar, é a segurança, ou é a Brigada Militar, ou a própria polícia, ou posteriormente a polícia, mas o registro é na polícia. E as histórias que tem lá nesses boletins de ocorrência são muito melhores que as histórias dos prontuários médicos. Muito mais detalhadas, porque os caras fazem investigação mesmo. Então, eu quero cumprimentar. E o prontuário médico é uma síntese nesse caso. Exato. Né? Mas o que ocorre? Mas aí, o que a gente estava conseguindo no interior, que é mais fácil? Um paciente tipo esse, com 15 boletins de ocorrência, não é comum, né, alguém ter um número tão grande de boletins de ocorrência. Uma pessoa normal pode ter algum boletim de ocorrência, sendo que esses boletins de ocorrência ou eram como vítima ou como réu, às vezes. A pessoa, às vezes, também, ou ele denunciava ou ele era denunciado. Então, assim, por exemplo,
ele chegava em casa, batia na família, agredia os familiares, agredia a mulher. Aí tinha 3, 4 boletins de ocorrência na delegacia da mulher. Aí 3, 4 de briga com os vizinhos. Aí mais 3, 4 de pequenas batidas. Né? O cara vivia drogado, intoxicado, bêbado, dirigia bem, dava umas batidinhas, infrações de trânsito. Então, o que a gente estava tentando conseguir no interior, que é menor, que é mais fácil, que as delegacias de polícia funcionam junto com a Brigada Militar, às vezes algumas são juntas, que quando o cara tivesse um número, assim, passasse de 5 boletins de ocorrência, né, ou 10, algo... Bom, o cara vive bêbado. Chega todo dia bêbado em casa. Não é normal chegar todos os dias mesmo. Né? Chegar no sábado e tal, tudo bem. Está numa situação de risco. Está numa situação de risco, de vulnerabilidade. Então, o que tu faz? Aí tu procura ajuda. Vamos internar esse paciente. Uma espécie de tutela, né? Exatamente. Então, aí que eu digo que esse problema do suicídio, ele não é um problema da saúde, não é um problema da justiça, não é um problema da segurança, da assistência social, da educação, é um problema de todos, porque ele atinge a todos. E ele está chegando num patamar de 1.178 por ano, e há mais de 10 anos é mais de 1.000 por ano, são mais de 3 por dia, são 3 suicídios. Isso é mais do que qualquer epidemia das recentes aí, de dengue, de gripe... Né, em suas várias denominações, identificações, um número muito maior. Sabe quantas morreram na gripe aviária? 284. Foi um verdadeiro escândalo, uma histeria. Botaram container na frente das emergências, compraram vacina, que ninguém tomou aquelas vacinas, gastaram milhões naquilo, para nada. E o suicídio, que há mais de 10 anos, mais 13 anos já, são mais de 1.000 por ano, porque não é uma epidemia. A epidemia tem início, meio e fim. A epidemia aviária, a gripe aviária, iniciou no ano tal, no mês tal, terminou no outro ano, ou no outro mês, ou daqui a 6 meses. Não, o suicídio continua. E o que é pior, das 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio, até 3 anos atrás, 10 eram gaúchas. Hoje já são 13. 13. E o que é que nós estamos fazendo? Então, agora nós estamos propondo a ir para o interior, a capacitar os técnicos, os profissionais de saúde, para diagnosticar quando uma criança está sendo vítima de bullying. E quem é que detecta isso na escola? Claro. São as professoras, entendeu? Os pais aprender que tem que chegar em casa e perguntar como é que tá, como é que foi o teu dia. Com quem tu tá ficando? Estou ficando com a Manuelinha lá, e ela é boazinha, ela é legal. É filha de quem? Do seu fulano, tarará. Então é que a gente tem que conhecer, tem que saber, porque quem ama, educa. Né? E quem ama, cuida. Então, a gente fazer filho é muito bom, mas a gente tem que cuidar deles. Né? E aí a escola ensina, né? E pode educar também, mas a educação começa em casa. Perfeito. Outras questões, né, que são bastante complexas em relação a esse tipo de mentalidade, né? Porque assim, o bullying, quando eu era pequeno, lá na década de 80, na escola, eu até sofri bullying. Porque eu fui alfabetizado pelo meu pai aos 3 anos de idade. Eu já sabia ler e escrever, tudo era muito fácil para mim. Então eu era o primeiro a levantar para responder as coisas. Né? E eu lia o Almanac Abril, então geografia, história, essas coisas assim, eu estava num ritmo muito além. Aí apanhava, o pessoal xingava e tal. Aí eu digo assim... Questões intelectuais, como eu falei, é um dos motivos do bullying. Né? Eu consegui reagir... me defender até de brigar a soco e não apanhar e bater em alguém lá pela 7ª série. Só que eu fico pensando, como será que eu teria lidado com isso se fosse hoje, se eu tivesse aquela idade, porque seria multiplicado por centenas de vezes o tipo de repercussão que aconteceria. Né? Como será que eu reagiria? Até porque grande parte dos crimes, aí vocês podem até me corrigir ou então... trazer maiores dados, sempre pelas informações que eu busco, assim, né, não científicas, mas assim, a gente vê no noticiário, se é que dá para confiar na apuração, né, de que grande parte das pessoas que cometem certos crimes, certos delitos, elas sofreram esses crimes, esses delitos anteriormente. Então, normalmente, um estuprador, ele, na grande maioria das vezes, foi violentado. Quem pratica o bullying normalmente sofreu também, dentre tantas outras questões, né? Porque aí a via de mão dupla nas redes sociais acaba sendo muito mais forte. Às vezes, uma criança, um jovem, um adolescente, ele sofreu
uma agressão, isso foi exposto na rede por outras pessoas e talvez não tenha sido de uma gravidade muito substancial. No entanto, para ele, por ser uma questão subjetiva, ele considera como se aquilo tivesse sido a maior agressão do mundo. E a reação dele pode ser, muitas vezes, desproporcional. Uhum. Não, eu tenho essa impressão, sim. Eu tenho essa impressão, e não só na questão do abuso sexual, como também na questão do bullying. Nós vamos identificar pelos registros policiais, muitas vezes, que esse agressor hoje de bullying foi vítima de bullying no passado. Então isso é uma coisa bem visível assim no dia a dia. A gente nota isso muito principalmente nas demandas de ocorrências das escolas públicas e particulares aqui, que são trazidas para nós aqui em Porto Alegre. É o que o doutor Ricardo falou na vingança. Né? Não quero chamar a atenção de uma coisa assim que eu estou convivendo com os meus pacientes. Então eu converso, né? E, tal, e aí, como é que tá? Tem namorado muito? Pois é, eu estou de olho agora de uma guriazinha lá e tal. E aí, como é que é? Pois é, eu estou mandando umas mensagens para ela, mandou a foto, achei bonitinho e tal. Agora eu vou pelar ela. Como assim? Não, eu ligo para ela, não, eu quero te ver. Como quero te ver? Eu só tenho que te ver a se encontrar. Não, me mostra o teu corpo. Assim. Isso, ele nem teve contato com ela. E tal. Aí ela tira a foto do corpo inteiro e tal. Ele, não, tira a blusa, eu quero ver o teu... Quero ver o volume? O teu peitinho e tal. Aí ela tira e tal, e aí ele... tá, mas não gostei. E deleta. Entendeu? Então isso está ficando comum. Muito comum esse tipo de coisa. Doutor Ricardo, mais 2 minutos para o encerramento da sua presença hoje aqui. Então o que nós temos que, diante desses fatos todos, determinar, como eu dizia antes, esses marcos civilizatórios. Né? Então o papel do pai, o papel da mãe, o papel do avô, da avó, e resgatar esses princípios básicos. Porque não adianta nós ficar aqui lamentando o leite derramado, né? Chorando o leite derramado. Então nós estamos vendo que o suicídio é uma questão de saúde pública que afeta cada vez mais pessoas e cada vez mais em idades mais tenras, menores, né? E que isso a gente tem que chamar atenção, né? Tem que se tomar atitudes, né? E essas atitudes não basta a gente ficar esperando pelas autoridades para tomar. Nós temos que tomar essas atitudes dentro da nossa casa. Então nós temos que cuidar dos nossos filhos, proteger nossos filhos da ingenuidade, da vulnerabilidade deles e mostrar, olha, o resultado, infelizmente, são exemplos os piores, como esses que nós estamos passando agora, mas que são comuns. São comuns não só aqui no Brasil, mas também no exterior, em vários lugares do mundo, para evitar que a gente fique passando por situações como essa. E a internet ela é muito boa, traz muita coisa boa, mas ao mesmo tempo traz muitas coisas ruins. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Então as famílias têm que saber o que tu está vendo, com quem tu está conectando, quem é, aonde está, entendeu? Então nós temos que ter uma eterna vigilância, né? Nós temos que estar sempre de olho, né? Tem que estar sempre de olho e chamando no apito. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, coordenador de saúde mental do Sistema de Saúde Mãe de Deus, pela participação no Democracia aqui na TV Assembleia, sempre muito importante para o entendimento do telespectador. Professor Hélio Paz. Bom, eu gostaria de encerrar a minha participação alertando para a importância cada vez maior de que os pais passem a não apenas vigiar ou manter um diálogo maior apenas naqueles momentos nos quais eles se encontram em casa com os filhos, que são cada vez mais raros. Eles precisam entender a linguagem dos filhos ao se comunicarem online. Cada vez mais a gente utiliza dispositivos móveis, é o celular, smartphone, tablet na rua e todos estão conectados. Então, não importa se seja no meio do expediente ou não, os pais podem entrar ali para bater um papinho com o filho, com a filha, né? De tentar se integrar a essa linguagem. Muito do que a gente observa é um desencaixe geracional, um conflito, uma dificuldade de diálogo, porque não se entende a linguagem.
existe uma tendência maior a sempre pensar, eu sou mais velho do que vocês, eu tenho muito mais experiência, no meu tempo era diferente, era melhor, no meu tempo que era o certo e agora o tempo de vocês é tudo errado. Até o jeito de vocês escreverem que vocês estão escrevendo errado. Não é assim. Os estudantes sabem muitas vezes escrever em bom português, mas é que por uma questão de instantaneidade, eles criaram essa espécie de dialeto. E além desse dialeto ser utilizado por eles, os pais também deveriam se esforçar cada vez mais para poder se inserir nesse ambiente. Muito obrigado, professor Hélio Paz, professor de Comunicação Digital da Unicinos, pela participação no Democracia, com esse alerta muito importante. É preciso a atualização também dos pais, mesmo com o erro, né? Estejam aí conhecendo essa forma de comunicação, estabelecendo essa relação mais estreita com a nova linguagem. Para os documentos oficiais, né? Para a chamada conversa culta e correspondência mais culta, sim, que vale o tradicional. Mas com os filhos isso também pode ser permitido. Delegado Christian Nedel. Da mesma forma que meus colegas debatedores, nessa fala final, eu acho que é importante trabalhar com a questão da prevenção. E isso que o professor Hélio falou é muito presente. Os pais com uma dificuldade, é o chamado internetês, né? Que é o dialeto, a linguagem, muitas vezes, que o jovem utiliza nas comunicações sociais. O jovem tem a formação, tem condições de escrever com português culto, mas utiliza justamente pela questão da instantaneidade. E os pais, muitas vezes, alheios a esse contexto, eles não se aproximam, eles têm dificuldade de manter exatamente um diálogo, uma aproximação, justamente porque são de outra época, onde não havia a informática, onde as relações se construíam de outras formas. Então é importante justamente isso, acho que foi muito bem colocado, o diálogo presencial, o monitoramento presencial, a vigilância presencial, mas a vigilância também à distância. Então, aquela questão de onde está, com quem está, o que está fazendo, do ponto de vista presencial e também nas relações por meio das redes sociais. Eu vejo hoje, assim, claro que isso aí é um preço que se paga, né? A ascendência da mulher no mercado de trabalho, mas assim, hoje nós temos assim famílias que muitas vezes não sentam numa refeição para conversar com os filhos. É todo mundo assim, fulano pega o prato, vai lá pro quarto, vai no computador, o outro vai lá ver televisão. Ou seja, como flui, às vezes, o diálogo numa refeição? Desliga a TV, desliga tudo, vamos conversar. Desliga o teu celular, desliga o teu smartphone, desliga o teu tablet. Vamos conversar sobre questões, problemas, dificuldades, etc. e tal. Então, essas questões às vezes não são melhor trabalhadas pelas famílias, isso é fundamental, isso sim é móvel de prevenção para a prática de crimes e envolvimento de adolescentes em situações de risco. Obrigado, delegado Christian Nedel, pela participação no nosso Democracia.